Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com toda a tua família. Para você que nunca assistiu nenhum de nossos vídeos, meu nome é Jacó e você está no canal Crescendo em Deus. Aqui nós não fazemos outra coisa a não ser ler para você e para a tua família a palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos começar um novo livro bíblico, que na verdade é uma carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos cristãos de uma cidade chamada Éfeso. Então este livro bíblico ganhou o nome de Efésios. E o autor, já disse, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta provavelmente no ano 60 depois de Cristo. E para resumir e a gente poder entender melhor esta carta, nela Paulo divide a sua obra em 3 segmentos principais. O primeiro segmento são os 3 primeiros capítulos, que introduzem princípios relativos ao que Deus tem feito. No segundo segmento, os capítulos 4 e 5 expõem princípios sobre a nossa existência atual. E no terceiro segmento, o capítulo 6 apresenta princípios a respeito de nossa luta diária. Nesse livro, Paulo ele usa a expressão em Cristo aproximadamente 35 vezes. E os Efésios, Colossenses e Filemon, que são outros livros bíblicos também escritos por Paulo, foram escritos na mesma época. Então vamos ao capítulo 1 de Efésios, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida
para louvor da sua glória. Paulo agradece a Deus e ora. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Este é o capítulo 1. E nós podemos destacar aqui alguns ensinamentos, né, que o Espírito Santo deu a Paulo para que ele escrevesse esta carta. Podemos dizer que Paulo, usado por Deus, ele nos diz que nós fomos criados para louvor da glória da sua graça, ou seja, da graça de Deus e da glória de Deus, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, que é Jesus, né? Deus nos criou e nos predestinou para que nós sejamos adoradores. Nós nascemos para sermos adoradores do Senhor. Há pessoas que não creem em Deus e acham que foram criadas simplesmente para ser o que elas são: médicos, enfermeiros, advogados, juízes, técnicos, enfim. E acham que vão viver, morrer e depois acabou. Mas, na verdade, Deus, quando nos criou, não é? Essa máquina humana perfeita que Deus fez, foi com um propósito. O propósito de nós sermos para adorá-lo, louvá-lo e engrandecê-lo. Não é? Nós temos esse propósito. E Deus nos reúne, nos congrega em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, as pessoas, as coisas que estão no céu, como as que estão na terra, né? Deus reuniu tudo em Cristo. E nós fomos também predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com qual finalidade? Deus nos predestinou para quê? Para sermos para louvor da sua glória. Nós, os que cremos em Cristo. Amém? Então, se você não sabia o propósito da tua vida, saiba agora, meu amado, que você foi criado para louvor da glória do Senhor. Portanto, apresente-se a Ele para louvá-lo e servi-lo, né? Devemos deixar de servir somente a nossa carne e passamos a servir a Deus, porque Ele assim nos criou com esse propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia, tu e a tua família, em nome de Jesus. Amém.